Olá pessoal, instrutor Henrique falando para vocês aqui. Hoje nós vamos falar do PAI, o Plano de Atendimento à Emergência, tá ok? Vamos lá então. Objetivos. Este Plano de Atendimento a Emergências, o PAI, apresenta as estruturas mínimas para o atendimento a eventuais situações de emergência que possam ocorrer nas instalações, possibilitando as intervenções rápidas e eficazes, visando proteger a edificação, os equipamentos, a continuidade dos serviços do estabelecimento de assistência à saúde e o maior de todos os bens, a vida humana. Meios de ajuda externa. Então nós temos o Corpo de Bombeiro, que é o telefone 193, o SAMU 192, a Polícia Civil, a Polícia Militar no 190, a Defesa Civil no 199, o Hospital de Pronto-Socorro e o Hospital João Penido. Todos esses outros números que eu não falei são números maiores e que estão descritos para os senhores, que vocês podem estar agendando nos telefones de vocês. Em caso de emergências, vocês estão acionando, tá ok? Procedimento básico de emergência, o alerta. O sistema de comunicação será feito por meio de vocalização do termo brigada. Assim que houver uma emergência, qualquer pessoa que identificá-la deve sair avisando em alto e bom tom pelas áreas, a fim de reunir os brigadistas. Portanto, a portaria do hospital deve ser avisada para facilitar a comunicação. Gente, toda vez que vocês identificarem uma situação de emergência, a primeira atitude é, quanto mais rápido você conseguir ajuda, melhor, tá? Porque se for em caso de fogo, o fogo ele vai evoluir muito rápido. Então pode ser que esse fogo, quanto mais tempo você demore, se torne mais difícil o combate. Então vocês vão acionando o termo brigada para que todos se reúnam, tomem posse das informações e aí, de acordo com o treinamento que eles tiveram, faça com eficácia o trabalho de extinção da tal emergência, que pode ser de várias naturezas, tá? E de imediato avisar a portaria. Análise da situação. Os líderes, chefes e coordenador de brigada deverão se reunir no ponto de encontro para que se organizem a atuação do combate ao sinistro. Sempre que houver uma suspeita de princípio de incêndio, por calor, cheiro, fumaça ou outros indícios, esta deverá ser investigada. Nunca deve se submeter a uma suspeita. Na verdade, nunca se subestima uma suspeita. Pessoal, eu nem estou corrigindo muito quando eu gaguejo, alguma outra coisa assim, para que modo que a nossa comunicação não fique tão superficial, tá? Então, o que isso quer dizer? Quando você sentir um cheiro de fumaça, você sempre vai pensar na pior coisa possível, e aí vai investigar para descartar. Então, se você sempre pensar dessa maneira, você nunca vai falar assim, olha, não, é só um cheirinho de fumaça, deve ser um pãozinho, alguém esqueceu uma misteira ou coisa assim, por exemplo. Não, você sempre tem que olhar e descartar, descobrir o cheiro, comunicar. Manutenção, tá fazendo alguma manutenção aqui que tá esmerilando, alguma coisa? A gente falou, não, a gente tava uma furadeira aqui numa madeira, por isso esse cheiro de madeira queimada foi nesse ponto aqui, aí tá tranquilo. Mas enquanto não se identifica, não podemos sossegar com a nossa vigilância. O apoio externo. Um brigadista deve acionar o Corpo de Bombeiros dando as seguintes informações: nome e número do telefone utilizado, endereço da unidade hospitalar, dar ênfase na unidade, pontos de referência próximo à paróquia Nossa Senhora da Glória, ao Museu Mariano Procópio. Características da emergência: foi um incêndio, explosão, desabamento, tem concentração de muita fumaça, está muito quente, está atingindo o gerador, está atingindo próximo da farmácia, está próximo do raio-x, porque, de acordo com a informação que vocês passam, também o deslocamento e o empenho de mais viaturas. Então, gente, isso é importante para quem é operador de emergência saber. Porque quando você fala, para vocês terem uma ideia, não, a gente está com só um cheiro de gás aqui, a gente queria presença do Corpo Bombeiro e tal.
é uma coisa. Teve muito vazamento de gás e uma explosão, a cozinha está toda em chama. Aí já é outra. Não, nós estamos com fogo no apartamento aqui, mas está só no apartamento, está contido e não tem ninguém no andar, está tranquilo que estava em reforma. É uma coisa. Nós estamos com fogo no apartamento, tem paciente preso lá dentro, o outro paciente do outro apartamento não consegue sair. Então, cada situação, o contexto é diferente. Os primeiros socorros, né? Os primeiros socorros devem ser prestados a eventuais vítimas, conforme treinamento específico dado aos brigadistas. Sempre que for verificado a necessidade, deve ser solicitado o apoio dos médicos e do pessoal da área de assistência, a fim de complementar o atendimento. Eliminar os riscos. Caso necessário, deve ser providenciado o corte da energia elétrica, parcial ou total, e ou fechamento de válvulas das tubulações. O corte geral deverá ser executado pelo pessoal da manutenção, que deve estar à disposição do chefe da brigada. Por que tem que ser o pessoal da manutenção? Porque eles que conhecem tudo. Então esse pessoal da manutenção sabe aonde está cada coisa, ok? Abandono de área. Todas as portarias de saída de emergência e aquelas que se encontram na rota de fuga, com destino às portas de saída de emergência, devem permanecer destrancadas durante o expediente de trabalho. Enquanto houver pessoas em seus estabelecimentos, assim como devem permanecer livres de qualquer barreira ou obstáculos que dificultem a sua visualização e acesso. Ponto de encontro. Gente, vocês estão vendo um mapinha aqui, e nesse mapinha tem uns pontos de encontro dentro da área de trabalho de vocês. Esse mapa, vocês também podem ter uma explicação e a visualização dele maior com o pessoal da segurança do trabalho daí, tá? Eles vão passar para vocês isso aí, quem quiser tem, e vocês vão ter uma visualização, porque vocês conhecem bem o ambiente. E outra coisa, conhecer bem o ambiente de trabalho é muito interessante, porque na hora que enche de fumaça, você sabe se você tem que ir para a esquerda, para a direita, porque, gente, na hora do desespero, some tudo. Então, às vezes a pessoa está acostumada a rodar naquele lugar todo dia. Encheu de fumaça, ela não sabe para que lado que vai. Então, você sempre tem que ficar atento a isso aí, tá? Imaginar possível situação. Tá demarcado aqui também rotas de fuga. A rota de fuga ela é só no sentido, você nunca vai encontrar uma rota de fuga indo ao contrário da outra, não, a não ser que seja o ponto final. Eu estou descendo pelo lado A, a outra pessoa descendo pelo lado B, e aí elas se encontram na porta, mas uma cruzar com a outra, não. Então a setinha vermelha indica de onde você vai sair e para onde você vai. Aqui o ponto de encontro Dom Bosco, tá? E aí nós temos algumas fotos aqui, e aí soou o alarme, identificou esse cheiro, você não é componente da brigada, o componente da brigada vai ajudar nessa evacuação, tem que sair, tem que abandonar, para encontrar nos pontos de encontros demarcados, tá, gente? Porque senão corre um para um lado, corre o outro para o outro lado, e aí ninguém se encontra, a brigada não se encontra para ir lá fazer o efetivo combate. Tá ok? Então, sempre que tiver a emergência instalada, tem que descer para o ponto de encontro. Recomendações gerais para a população da planta. Em caso de abandono, adotar os seguintes procedimentos: acatar as orientações dos brigadistas e manter a calma. Porque existe uma coisa, que existe o socorrer e o socorrer. Socorrer não vai resolver nada. Então nós temos que trabalhar sem desespero, com calma, porque senão, gente, aí vai virar outra vítima. Caminhar em ordem, sem atropelos, permanecer em silêncio. Por que permanecer em silêncio? A pessoa, às vezes, ela vai gritar alguma orientação ou vai falar, com todo mundo falando, quem vai escutar? Ninguém. Aí fala, não é para descer, é para subir. E naquela confusão. Então, tem que manter o silêncio para a comunicação ser cada vez mais eficaz. Pessoas em pânico, se não puder acalmá-las, deve evitá-las. Se possível, avisar um brigadista sobre essa situação. Nunca voltar para apanhar objetos, independente do que seja. Saiu, não volte.
Ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas, sem trancá-las. Não se afastar dos outros e não parar nos andares. A caminhada é contínua até chegar na parte externa ou no local seguro. Levar consigo os visitantes que estejam em seu local de trabalho. Ao sentir cheiro de gás, não acender ou apagar as luzes. Deixar a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal de socorro médico. Encaminhar-se ao ponto de encontro e aguardar novas instruções. Ah, mas aqui não pega fogo, aqui é muito tranquilo. Lá no Rio de Janeiro também eles pensaram isso, certo? E aí vocês viram. E o problema lá no Rio de Janeiro não foi tanto fogo, foi a fumaça. A fumaça, gente, ela sempre vai alcançar um lugar muito maior do que o fogo. E aí as pessoas tiveram que agir dessa forma. Então o serviço de vocês é muito importante. Em locais com mais de um pavimento, nunca utilizar o elevador, salvo por orientação do brigadista. Porque você pode entrar no elevador, a luz pode ser cortada ou pode dar um curto e você ficar preso lá dentro e morrer asfixiado, né? Então não utilizar o elevador a não ser que o brigadista oriente, porque ele vai ter certeza que vai estar seguro para isso. Descer até o nível da rua e não subir, salvo por orientação do brigadista. Ao utilizar as escadas, deparando-se com equipes de emergência, dá passagem pelo lado interno da escada. Então todo mundo tem que ir para o mesmo lado, a brigada vai subir pelo lado de fora. Se você estiver descendo a escada, você vai ficar do lado esquerdo. Se você estiver subindo, você vai ficar do lado direito. Aquela parte que é a parede, onde que fica a janela, que dá para você ver pelo lado de fora na maioria das edificações, é a parte que o pessoal da emergência vai subir, ok? Em situações extremas, evite retirar as roupas e, se possível, molhá-las. Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, roupas, sapatos e cabelo. Proteger a respiração com lenço molhado junto à boca e ao nariz e manter-se sempre o mais próximo do chão, que é o local com menos concentração de fumaça. Gente, próximo do chão vai estar mais frio e com menos concentração de fumaça. Então, se você tiver uma chance, é ali que você vai encontrar na maioria dos casos. Antes de abrir uma porta, verificar se ela não está quente. Por quê? Se tiver fogo lá atrás e ele tiver com deficiência de oxigênio, quando você abrir a porta, pode acontecer um efeito que se chama backdraft, tá? Ou língua de fogo, e pode ser que você vai causar parecido com uma explosão. Na hora que você abrir a porta, a chama vem toda para cima de você. Então, se você tiver que abrir essa porta, o que você vai fazer? Vai abrir um pequeno espaço, rápido, e olhar e fechá-la novamente. Você abre e olha. Se o fogo tiver mais controlado ou longe disso lá, você pode abrir com cuidado e verificar se vai ter a possibilidade de passar ou não. Mas se tiver uma queima muito lenta, pouca chama, o risco de você causar isso aí é grande. Se ficar presa em algum ambiente, aproxime-se de aberturas externas e tentar de alguma maneira informar sua localização. Hoje em dia a gente tem o celular, você pode quebrar um vidro, tá? Se você tiver na janela, colocar o braço para fora e acenar. Se você tiver um pano, alguma coisa, se tiver janela e tiver com dificuldade de respiração, você quebra a janela, que as pessoas lá de baixo vão ver a janela quebrando. Pode ser até que se fira alguém lá embaixo, mas se você estiver na situação extrema, é uma das coisas a se fazer. Nunca saltar. Gente, as equipes vão dar um jeito de chegar, e é o seguinte, se você tem chance de ficar vivo, na maioria das vezes, saltar, você vai reduzi-las a um grau muito baixo. Isolamento de área. A área sinistrada deve ser isolada fisicamente de modo a garantir os trabalhos de emergência a fim de evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. Pessoas que já saíram da edificação não poderão retornar até que o local seja liberado pela brigada ou corpo de bombeiros. Isolar a entrada da rua próximo à JEP em caso de emergência para evitar o fluxo de veículos na rua. Confinamento do incêndio. O incêndio deve ser confinado de modo a evitar sua propagação e consequências. Para isso,
Usa-se de fechar as portas e trancá-las e retirar os materiais combustíveis do percurso do fogo e esfriar áreas vizinhas. O que isso quer dizer? Quando você vê lá caixas de papelão, cadeiras de plástico, essa coisa, cadeiras almofadadas, colchões, tudo isso deve ser retirado. Se você vê que o fogo pode caminhar por ali, deve ser retirado. E lembrar que aonde o fogo não pegou, deve ser resfriado também, porque senão vai haver uma propagação pela irradiação de calor e assim o fogo pode se alastrar dessas formas. Por que fechar a porta? Há pouco eu falei, quando você deixa a porta aberta ou quando você abre, você aumenta a oxigenação do fogo. E se você fecha, você diminui. Consequentemente, ele vai ficar mais lento ou podendo até se apagar, dependendo da quantidade de fogo e de material que tiver ali. Tá ok? O combate ao incêndio. Os brigadistas devem iniciar, se necessário ou possível, o combate ao princípio de incêndio, sob comando do líder-chefe ou coordenador de brigada. O combate ao incêndio deve ser efetuado conforme o treinamento específico da brigada. Após o controle total da emergência e liberação da edificação pelas autoridades, o chefe da brigada deve iniciar um processo de investigação e elaborar um relatório por escrito sobre o sinistro e as ações de controle para as devidas providências. A investigação do sinistro deverá acontecer no prazo máximo de 2 dias úteis após a ocorrência. Os recursos humanos. A brigada de incêndio é um grupo de pessoas devidamente treinadas, organizadas e capacitadas para realizar atendimentos em situações de emergência. Em geral, são treinados para atuar na prevenção e combate a incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação das instalações sinistradas. A organização da brigada de emergência deve obedecer aos critérios estabelecidos na ABNT e na NBR 14.276. Equipamentos para combate a incêndio. Extintores de incêndio portáteis estão instalados nas diversas áreas do hospital. Equipamentos de primeiros socorros. Se necessário, deve ser utilizados os equipamentos próprios do hospital. Existem macas, cadeiras de rodas e materiais para primeiros socorros em diversas áreas. Seguem, por exemplo, abaixo. Vamos ver? Devem ser realizados os exercícios simulados de abandono, tá? Diária, conforme o cenário estabelecido em função da possibilidade de ocorrência de sinistro naquele ambiente. A edificação dos simulados torna a definição, tomará por base os cenários mais críticos. Simulado parcial, a cada 6 meses. Simulado completo, não é possível realizar este simulado devido ao risco de movimentação dos pacientes. Esse simulado completo seria a evacuação de parte do hospital, talvez até do CTI, Por isso o pessoal deve só planejar, mas é muito complexo realizar dessa forma. Incêndio ou explosão. Ao ser detectado, chamar os brigadistas e ligar para a portaria, informando rapidamente o ocorrido. O ramal da portaria, Santa Catarina, é o 5131. Da Dom Bosco é o 5355 e o 5401. Acidente de trabalho ou mal súbito. Comunicar a chefia imediata do setor pelo telefone interno. Acidentes com eletricidade. Comunicar a chefia imediata do setor pelo telefone interno. Vazamento de GLP sem fogo, vazamento de GLP com fogo. Ao ser detectado, o vazamento não acionar interruptores de luz ou equipamentos elétricos. Fechar o registro, válvula de gás, abrir portas e janelas, qualquer pessoa ou brigadista. Gente, o que é o GLP? É o gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha. Ele é mais pesado que o ar e ele se concentra nas partes mais baixas. Só que ao mesmo tempo, gente, ele vai se aquecendo, ele vai subindo. Então ele pode estar a média altura ou até tá chegando ao teto, dependendo da quantidade, a pressão. Se o furo num cano ou da mangueira for para cima, ele vai para cima e depois ele vem descendo. Então ele vai ocupar todo o ambiente, tá? Então, dessa forma nós não podemos esperar para que acione um brigadista para que ele chegar. Tem que imediatamente
cessar esse vazamento, tá? E aí fechar as válvulas, né? E é bom quem trabalha na área saber aonde fica essas válvulas. Vazamento de oxigênio sem fogo. Ao ser detectado, chamar os brigadistas e ligarem para a portaria, informando rapidamente o acontecido. O ramal da portaria Santa Catarina é o 5131, da portaria Dom Bosco é o 5355 e o 5401. Vazamento de oxigênio com fogo. Ao ser detectado, chamar os brigadistas e ligar para a portaria, informando o ocorrido. E aí também repetindo os ramais das portarias. Responsabilidade: empregados, servidores e terceiros. Conhecer o plano de abandono. Seguir as orientações dos brigadistas de incêndio. Sempre que notar uma situação que possa vir a gerar uma emergência no local de trabalho, comunicar imediatamente o fato ao seu superior imediato, ao SOST e à brigada, para que possam ser adotadas as medidas de controle e correção. Participar do treinamento, exercícios simulados de emergência e seguir as normas de saúde e do trabalho da empresa. Gente, uma resumida final para vocês aqui não deem a mínima importância, não deixe de dar, traduzindo, não deixe de dar a máxima importância a qualquer indício de emergência. Por quê? É melhor combater nos primeiros 3 segundos do que nas próximas 3 horas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.